pela grande alegria que nós temos de estar aqui na Tua presença com a nossa família da fé. Obrigado pela liberdade que temos de levantar as nossas vozes a Ti, engrandecer o Teu santo nome, te elogiar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa igreja. Pai, obrigado pelo fato que nós temos a Tua palavra para nos instruir, que revela para nós os Teus propósitos e a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Que possamos ouvir hoje à noite com ouvidos espirituais para compreender a Tua palavra, que a Tua palavra possa nos santificar um pouco mais hoje. Edifique a Sua igreja, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar um pouquinho. Boa noite a todos. Hoje à noite nós vamos dar uma pequena pausa na série de mensagens chamada O Fé no Dia a Dia, que a gente vem estudando, nas últimas semanas. Hoje, como o pastor Paulo disse, já estamos em dezembro. Como o ano passou rápido demais, já estamos em dezembro, e o que nós queremos fazer é dedicar os próximos domingos para relembrar, para contemplar e para celebrar o verdadeiro Natal. Então a gente vai começar uma nova série de mensagens chamado Histórias de Natal, tá? Aí no final de dezembro a gente volta de novo, começando o ano em janeiro, volta de novo para finalizar a nossa outra série de mensagens. Eu acho que você já tem percebido que uma das formas mais efetivas de comunicar, de ensinar e de inspirar pessoas é por meio de histórias. Por meio de histórias. Essa forma de comunicar, contando histórias, para transmitir lições poderosas, para ensinar princípios e valores fundamentais, tem sido usado desde o início da humanidade. Aliás, o próprio Deus, o Deus do universo, escolheu a comunicar com o ser humano por meio de uma história. Uma longa história que começou lá em Gênesis e continua a ser contado até hoje. A grande história revelada para nós por meio da Bíblia Sagrada. O que é incrível sobre essa grande história que o Senhor conta para nós é que ela é composta de muitas e muitas histórias pequenas que são perfeitamente interligados ao longo dos séculos, durante milhares e milhares de anos. E de todas essas histórias maravilhosas que nós vemos na Bíblia, algumas das mais preciosas que tem são as histórias de Natal. Essas histórias de Natal nos ensinam muito sobre o amor, sobre compaixão, sobre esperança, sobre a misericórdia de Deus, mas realmente, sobretudo, acima de tudo, essas histórias de Natal destacam claramente o amor de Deus que Ele tem pela humanidade. Na verdade, é exatamente isso que Jesus declara em João 3,16. Ele fala assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje à noite eu quero contar uma história de Natal para vocês, sobre um homem que serve como grande exemplo de fidelidade, de coragem, de obediência, de perseverança. É um homem que fez um impacto gigante na vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas a jornada da fé desse homem não foi fácil. A gente vai ver como ele enfrentou diversos desafios e obstáculos, para ele realmente poder cumprir o grande chamado que o Senhor deu para ele. Qual era esse chamado? Simplesmente para criar e instruir o próprio Filho de Deus. Que missão, que responsabilidade imenso. Nós conhecemos esse homem judeu, chamado José, lá no comecinho de Mateus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Pode abrir e deixar no primeiro capítulo.
Muito é falado sobre o caráter e a integridade de Maria. Claro, sendo que ela foi confiada com a responsabilidade de ser a mãe de Jesus. E não é errado a gente admirar o caráter dela, a integridade dela. O próprio anjo Gabriel, ao encontrar com ela, chama essa moça de agraciada. Não é errado falar bem sobre ela. Mas da mesma forma que Deus cuidadosamente escolheu a Maria para ser a mãe de Jesus, Ele escolhe José cuidadosamente para tomar essa grande responsabilidade de ser o pai terreno para o Filho de Deus. Certamente o Senhor sabia que José também tinha grande caráter, que ele também era um homem íntegro. Deus sabia que precisava de um homem justo, pois o plano de salvação da humanidade contaria com a fidelidade e a coragem e a obediência desse homem. Abre comigo em Mateus 1, versículo 18. Mateus 1, versículo 18, nós conhecemos ele. Nós começamos a história desse homem que deixa para nós um grande exemplo até hoje. Versículo 18. Assim foi o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vamos parar aqui rapidamente. Quando nós lemos histórias assim, faz uma diferença muito grande na nossa compreensão, quando nós nos vemos dentro da história, quando tentamos imaginar como seria se nós estivéssemos no lugar dessas personagens. O José, como muitos jovens, tinha uma visão sobre o tipo de futuro que ele queria ter. Ele imaginava que tipo de futuro que ele gostaria de ter. E dentro desse futuro havia o desejo de achar alguém que podia encher a sua vida com amor. Ele queria encontrar alguém que podia ser uma companheira e andar lado a lado com ele nessa vida. Ele tinha o desejo de casar, de ter uma família, de ter uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de alegria e de paz. E esse sonho já estava sendo construído. Ele encontrou essa moça chamada Maria, eventualmente ele pede para ela casar com ele. E a gente consegue imaginar a alegria que ele teve, o ânimo enquanto ele trabalhava e preparava tudo para o grande dia do casamento, para trazer ela para dentro da sua casa. Mas de repente, num certo dia, ele recebe notícias que talvez hoje aqui, para nós, de tanto ouvir essa história, parece coisa simples, light. Mas ele ficou sabendo de um fato que absolutamente ele não esperava. Notícias que essa mulher que ele tanto amava, essa mulher que ele via junto com ele para o resto da vida, mãe dos seus próprios filhos, essa mulher agora estava grávida. Com certeza ele entrou em choque, como qualquer um entraria. Naquele momento, eu imagino que a esperança, os sonhos, os planos do seu futuro caíram para a terra. Tudo que ele tinha preparado, tudo que ele tinha planejado, agora parecia que foi em vão. Todo o trabalho, todo o esforço, todos os sonhos, agora tudo em vão. Certamente ele se sentiu traído, desanimado, sem esperança. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um ser humano é a perca de esperança. É algo extremamente grave para o ser humano. Perder a esperança. Às vezes, quando os planos falham, quando os sonhos que a pessoa tem para o seu futuro não acontecem do jeito que esperava, quando sofre a perda de alguém ou de algo de valor, quando passa por momentos de sofrimento, traição, dor, angústia, necessidade, doença, dificuldades. Muitas pessoas, quando passam por essas coisas, chegam ao ponto de parar de acreditar que as coisas vão melhorar.
Eles param de acreditar que as coisas dali para frente vão realmente melhorar. Eles param de acreditar que eles vão alcançar o tipo de alegria e paz e satisfação que o seu coração tanto almeja. E quando param de acreditar que há algo melhor o esperando, quando para de acreditar que realmente há uma luz no fim do túnel, eles se tornam pessoas tristes, falta de alegria, se tornam pessoas desanimados com essa vida, perdem o senso de motivo, de propósito. Eles começam a viver com uma mentalidade que fala, qual sentido faz eu continuar me esforçando? Eu continuar prosseguindo em frente? Que sentido faz eu continuar tentando e tentando, se as coisas somente vão piorando? Esse tipo de mentalidade, uma tristeza prolongada, muitas vezes leva a pessoa para um estado de depressão. E enquanto essa pessoa passa por essa dificuldade emocional, se não for tratada da forma correta, se o Espírito Santo não conseguir ajudar essa pessoa, não que ele não possa, mas se a pessoa não fazer o esforço junto com o Espírito Santo, eventualmente ela pode entrar com uma mentalidade ainda mais pesada, de dizer, qual é o sentido de continuar vivendo essa vida? Se a única coisa que eu posso enxergar é ainda mais sofrimento, ainda mais dor, ainda mais tristeza. Essa é uma atitude absolutamente trágica para o ser humano. E a realidade é que hoje em dia, muitas e muitas pessoas, até dentro da igreja, por algum motivo ou outro, vivem vidas de tristeza, vida sofrendo de sofrimento emocional, pessoas que têm perdido uma certa esperança, que as coisas vão realmente melhorar. O José, nessa história, ele tinha perdido a esperança de um futuro com a Maria, pensando no fato que ela tinha traído ele. Então ele decide a desistir. Ele toma a decisão que ele iria abrir mão do casamento, desistir de tudo que ele esperava. Olha só, versículo 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Então, na sua tristeza, na sua angústia, no seu sofrimento, ele bola um plano. E ele não estava interessado em humilhar a Maria, envergonhá-la publicamente, como os homens daquela época costumavam a fazer, não. Ele queria simplesmente, quietamente resolver esse problema tão doloroso na vida dele. Mas Deus claramente tinha planos diferentes para esse homem. E naquele momento da vida dele, quando a esperança tinha dissipado, Deus ele envia um mensageiro para revelar para José esse grande plano que Deus tinha preparado para ele. Um plano que certamente José jamais imaginava. Era um plano que não iria apenas restaurar a esperança de José. Era um plano que iria restaurar e dar esperança para milhões e milhões e milhões de pessoas, de geração em geração. Uma esperança que muitos de nós aqui, até hoje, temos. Naquele momento tão escuro na vida de José, ele estava prestes a ver uma grande luz. O Messias, a luz do mundo, estava prestes a nascer. A salvação estava vindo para todos os homens que iriam crer nele. Olha versículos 20 a 23. Mas depois de ter passado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse
o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Um momento de angústia, de incerteza, Deus envia esse anjo para falar: José, não tema, não desiste, eu tenho um plano para a sua vida por meio de tudo isso, eu tenho um propósito para você, somente creia. Creia que o Messias está vindo, que o Messias vai nascer, e junto com ele vem a salvação, e junto com ele vem a vida eterna. Mas aqui José tinha uma decisão importante para tomar. Ele poderia ter deixado todos aqueles pensamentos de sofrimento, de tristeza, aqueles pensamentos negativos dominar a sua mente ao ponto dele falar: olha, aquilo foi apenas um sonho aleatório, aquilo não foi real. Como assim uma virgem estar grávida? Impossível. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades e sofrimento e perdemos a esperança, nós somos dominados por esses pensamentos negativos. E muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para nos transmitir uma mensagem, para nos levantar, para nos edificar. Muitas vezes esse domínio dos pensamentos nos leva a desacreditar que existe um Deus que realmente enxerga a nossa tristeza, que se preocupa conosco, que tem um plano e um propósito para a nossa vida, apesar desse sofrimento. Ele podia ter pensado dessa forma, ou ele poderia ter escolhido a crer, a confiar, a realmente acreditar na promessa que Deus tinha feito 700 anos antes pelo profeta Isaías. E é isso que ele faz. Parecendo impossível, ele deposita a sua confiança nas promessas do Senhor, e de repente, aquela esperança que ele tinha perdido começa a voltar, começa a ser restaurado na sua mente e no seu coração. Mas essa vez não era apenas uma esperança de ter uma esposa, de ter uma família. Agora era uma esperança de uma vida eterna, de salvação dos seus próprios pecados. E olha o que essa esperança faz na vida de José. Olha como essa esperança promove a obediência. Versículo 24 a 25. Versículos 24 a 25. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Linda história, uma história maravilhosa, uma história que nos ensina sobre um Deus que realmente conhece o sofrimento de cada coração. É um Deus que enxerga a dor, a tristeza, o medo, as incertezas. É um Deus que enxerga como o pecado afeta negativamente o corpo, a alma e a mente do ser humano. Essa história nos ensina sobre um Deus que cria então um plano de redenção, um plano tão grandioso, que venha encher o coração de pessoas que não tinham esperança. Um plano que venha restaurar a esperança daqueles que uma vez tiveram, mas que abriram mão dela. Eu não preciso persuadir vocês do fato de que nós vivemos num mundo injusto, um mundo pecaminoso, um mundo caído. E como José, muitas vezes nós passamos por momentos bem difíceis, momentos dessa vida que a gente também não esperava, momentos que muitas vezes nos deixa sem chão. Nós também passamos por esse tipo de dificuldade, e talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, que tem deixado você angustiado, triste,
realmente existem inúmeras coisas que acontecem conosco nessa vida que tenta roubar essa alegria, que tenta roubar essa esperança que nós temos, coisas que nos deixa triste, desanimado, que nos faz querer desistir, abrir mão, até mesmo retroceder. Mas hoje à noite eu quero falar com você, que independentemente do tamanho da dificuldade, independentemente da força da tempestade, mesmo se você está passando por coisas que você acha impossível suportar, mesmo se os seus planos, os seus sonhos não estão acontecendo do jeito que você esperava, há uma verdade, que se você abraçar verdadeiramente por meio da fé, pode restaurar, cultivar e manter uma esperança viva. Essa verdade é que Cristo, o Messias, realmente nasceu. Parece simples. Esses dias eu estava conversando com uma irmã da igreja, eu percebi que algo não estava bem na vida. Mandei mensagem, a gente começou a conversar, e ela disse, realmente as coisas não estão bem. Começou a explicar algumas coisas que estão acontecendo. E ela falou uma coisa que me preocupou. Ela falou, estou ao ponto de até ter certas dúvidas. Uma irmã da igreja, que está há muitos anos conosco, conhecedor da palavra, passando por um momento tão difícil que está ao ponto de ter dúvidas. Se essa irmã está assistindo, não desiste. Relembra esse fato, essa verdade. Jesus realmente nasceu. Isso não é uma lenda, não é apenas uma história de ficção. O Deus homem, Jesus Cristo, veio a esta terra 2000 anos atrás, e por meio dele veio a salvação, por meio dele veio a promessa da vida eterna para aqueles que confiam nele como Senhor e Salvador. Então, independentemente daquilo que está acontecendo na sua vida, independentemente do que você enfrentará daqui para frente, mesmo se você sentir coisas que você nunca experimentou antes, dificuldades que parecem impossível de suportar e de superar, não desiste, não desanime, não abre mão da sua fé, da sua confiança. Emanuel já veio até nós. Deus está conosco, e no final das contas, quando passar tudo isso, o melhor ainda está por vir. No final das contas, tudo vai melhorar, tudo vai dar certo. Aguente, suporte, clame ao Senhor por força e graça para não desistir. Como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 4, versículo 17, ele afirma que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O melhor ainda está por vir. É isso que o Senhor promete para o seu povo. Se você faz parte do povo de Deus, porque um dia você se arrependeu dos seus pecados, clamou a Cristo por salvação e perdão, entenda que você recebeu essa promessa. E esse Deus de promessa não é homem para mentir. Pode ser que a sua situação hoje está difícil, está complicado, talvez você está triste, angustiado. Vai melhorar, vai dar certo no final. Somente creia, porque quando a sua fé se une com as promessas de Deus, uma verdadeira esperança surge no seu coração, na sua mente. E é uma esperança sólida, estável. O autor de Hebreus compara a esperança cristã
como com uma âncora. Uma âncora que mantém o barco lá na superfície, estável. E pode vir os ventos fortes e as ondas. Aquela âncora lá embaixo mantém o barco no seu lugar, firme, estável. A esperança cristã serve este propósito. É o que nos mantém firmado em Cristo, enquanto vêm os ventos fortes e as ondas gigantes. A esperança cristã tem o potencial de nos alegrar em meio de tempos de tristeza. Mas não é uma esperança que o mundo conhece, ou conhecido pelo mundo. A esperança que o mundo entende é o desejo que provavelmente, ou que possivelmente, melhor ainda, é o desejo que possivelmente algo favorável aconteça no futuro. Não tenho certeza, mas eu espero, eu tenho esse desejo que algo possivelmente bom acontece na minha vida. Essa não é a esperança cristã. A esperança cristã é uma convicção profunda, é uma certeza que o melhor não apenas é possível, mas vai acontecer. A esperança cristã é uma vida que espera pacientemente para aquilo que ela tem certeza que vai acontecer, aconteça. É uma pessoa que tem uma certeza absoluta de que quando passa tudo isso, o que espera é a glória eterna. Não a possibilidade da glória eterna, mas a certeza da glória eterna. A esperança é o que nos leva a dizer, sim, está difícil. Sim, está doloroso. Sim, essa situação me pegou de surpresa, eu fiquei sem chão. Sim, essa tempestade ainda não passou. Mas eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou olhar para trás, eu não vou retroceder, eu não vou desanimar, porque eu creio que tudo isso vai passar. Eu creio que as coisas vão melhorar, eu creio verdadeiramente que o melhor ainda está por vir. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelados. Romanos 8:18. Eu creio que o que me espera no final dessa corrida cristã é melhor do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Eu creio firmemente que no final de tudo isso, o meu Senhor e Salvador enxugará dos meus olhos toda lágrima, que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21:4. Então eu vou continuar batalhando, eu vou continuar na luta, eu vou continuar obedecendo, eu vou continuar prosseguindo em frente, eu vou continuar a confiar que eu sou mais do que vencedor, naquele que nasceu 2000 anos atrás, que viveu uma vida perfeita, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos meus pecados, que foi sepultado, mas que 3 dias depois ressuscitou e está vivo hoje, e estar comigo todos os dias, para me dar força e graça para perseverar até o fim, até a segunda volta dele. Eu creio, essa é a minha esperança. E essa linda história de Natal, sobre esse homem José, me lembra disso. Me lembra daquilo que o Senhor fez por nós. Me lembra que Ele realmente enviou o seu próprio Filho, sem obrigação. Não era obrigado a fazer isso por mim. Mas em amor, e por desejar que eu viva uma vida com uma esperança viva, Ele entrega o seu Filho para nós. E a minha esperança e a minha oração neste Natal é que essa esperança viva possa permear todo o seu coração e a sua mente. E que isso possa motivar você a permanecer fiel.
obediente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo até o final. Eu não sei se você hoje vive com essa esperança viva. Talvez você esteja falando, olha, eu não conheço esse Deus homem que veio a nascer 2000 anos atrás, para cumprir a profecia de Isaías. Eu não conheço. Hoje você pode conhecê-lo. Hoje mesmo você pode clamar a Ele, pedir para Ele te salvar, pedir para Ele entrar na sua vida e te transformar, te dar um novo começo. Hoje mesmo você pode fazer isso, porque de fato Ele está vivo e Ele está aqui entre nós. E a partir do momento que você se entrega a Ele por meio da fé, Ele te dá as gloriosas promessas de uma vida eterna, e que isso possa encher o seu coração de esperança. E talvez eu esteja falando com alguém que ao longo do tempo tem perdido mais e mais essa esperança, por conta das dificuldades e aflições que você tem passado nessa vida. Relembre o fato de que nós temos a promessa daquilo que nos espera no final. Aguente, suporte, clame a Ele por graça e força para que você possa não somente suportar, mas superar qualquer dificuldade. Que você possa ter a esperança como uma âncora na sua vida. Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Convido a equipe de louvor para vir aqui. Nós vamos finalizar este culto com mais um louvor, mais um momento, para poder agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Enquanto nós cantamos, eu quero que você analise o seu coração, analise a sua vida. Vê se você tem realmente perseverado na sua fé. Eu não estou falando se você persevera em continuar falando que você crê em Deus. Não, vê se realmente de fato você tem perseverado em viver uma vida de obediência, uma vida de devoção a Ele. Se você tem perseverado na sua comunhão constante com Cristo. O Senhor conhece o teu coração, e eu quero encorajar você a não deixar esse momento simplesmente passar. Não, pense, analise. Talvez você queira responder, ter uma resposta ao Senhor por tudo que você ouviu nessa noite. O altar está aberto. Vem orar. Ore para que o Senhor possa restaurar talvez a esperança, te dar força para perseverar, graça para continuar nos caminhos do Senhor. Ou talvez a sua oração precisa ser: Senhor, me salva, entra na minha vida e me transforma. É entre você e Deus neste momento. Convido a igreja a se levantar, enquanto nós temos esses momentos finais e preciosos com o Senhor.